Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Amém, amados? Voltamos ao Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 9. Vamos voltar a ministrar esse capítulo a partir do versículo de número 38 ao 50. Vamos pontuar algumas coisas aqui que servirá de bênção para as nossas vidas, que servirá para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, para nos agigantarmos na fé, para enfim estarmos no lugar da bênção que é a presença do Senhor e obviamente somar para esse mero pessoal de cada um de nós, de sermos pessoas agradáveis a Deus. Imagino que você já entendeu que as ministrações do Acorda Bênção têm também esse aspecto todo que acabei de tratar, além de gerar subsídio teológico, doutrinário, apologético, evangelístico e tal. Amém? Vou até fazer questão de reler isso aqui com vocês. Marcos capítulo 9, versículo de número 38 em diante. E João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe proibás, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma grande pedra de moinho e que ele fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo 2 pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 olhos, ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que o adubareis?
tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Louvado seja o nome de Jesus. Muito rica essa leitura, é muito rico esse trecho que lemos, não é? Muito rica esta palavra, glória a Deus. Onde a gente percebe a importância de lermos a Bíblia regularmente, sistematicamente, né, irmãos? Porque isso vai fazendo com que nós nos familiarizemos cada vez mais com o texto sagrado. E volto a dizer que o quadro aqui do Acorda a Bênção, a voz do divino, este quadro especificamente falando, quando não tem a abordagem, como hoje, por exemplo, tem a leitura onde colocamos os irmãos para lerem a Bíblia, e o propósito é exatamente este, de fazer com que os irmãos se familiarizem com o texto sagrado. Vamos pontuar aqui, como já dissemos, a partir do versículo de número 38, onde a gente percebe claramente Jesus desaprovando o sectarismo, né? E onde a gente percebe também a necessidade de manter comunhão com todo cristão, porque ser cristão é ser regenerado pelo Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós devemos assegurar, louvado seja o nome do Senhor, a veemente impossibilidade de sermos neutros quando frente ao desafio do senhorio de Cristo. Essas últimas palavras eu estou, inclusive, verbalizando e tornando audível o Dr. Shed, que é uma observação que ele faz desses dois versículos, ou desses dois versículos, 3 versículos, 38, 39 e 40. O que eu mais tenho a dizer, como já nos utilizamos desse trecho de Marcos capítulo 9, é exatamente o fato de que, como já pontuamos na segunda parte de Marcos 9, que primeiro, expulsar demônio não é um dom. Não é um dom. O demônio é expulso pela autoridade que há no nome de Jesus. E a gente já aprendeu neste próprio capítulo, do versículo 14 ao versículo 29, que para expulsar demônio em o nome de Jesus, o que precisamos é ter fé. E fé sem ousadia, fé sem iniciativa, fé sem atitude, como Tiago diz no seu livro, a fé sem obra é morta. Não precisamos, segundo a doutrina pentecostal, ter que ter uma vida no altar para isto. Não é? Essa expressão folclórica de ter vida no altar refere-se à santificação.
refere-se a uma comunhão com Deus profunda. Há uma comunhão com Deus. Até porque para chegar a esse nível de comunhão com Deus, a pessoa está se empenhando em ser agradável a Deus, está procurando fazer a vontade de Deus, está sempre se convertendo de seus pecados, está sempre santificando-se, não é? Deixando as coisas que são erradas e procurando andar certo na presença do Senhor. E andar certo na presença do Senhor não é só cumprir com as, vamos dizer assim, com as exigências religiosas, não é? Deixa eu me reportar aqui a Lucas capítulo 18. Não é simplesmente evitar roubar, evitar a injustiça, evitar o adultério, jejuar 2 vezes na semana, dar o dízimo de tudo quanto possui. Não, procurar ser agradável a Deus não é só isso aqui. Há mais coisas. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala de um desvencilhamento de todas as obras da carne. De um desvencilhamento de todas as obras da carne. E aqui, não precisa nem ir muito longe também, porque aqui em Marcos capítulo 9, a gente vê Jesus dizendo de nós cortarmos o mal pela raiz com as mãos, referente às nossas obras, não é? Jesus manda que cortemos o mal pela raiz com os pés, ou dos pés, se os pés nos escandalizar. Versículo 45. Isso é uma referência à nossa caminhada. Também se coaduna as ações, as reações da gente. E o olho também se escandalizar. Isso é referência a não só o que vemos, mas o que pensamos, porque o pensamento também vem do que nós olharmos, e o pensamento, inclusive, da gente, as ideias da gente, porque o olho capta a imagem que joga para o cérebro, e é a partir daí que vem o comando para todo o nosso corpo. É do cérebro que vem o comando para nossa fala, é do cérebro que vem o comando para nossas ações, nossas reações, nosso comportamento. Então, devemos nos desvencilhar de tudo que possa nos levar ao inferno. Tudo que possa nos levar ao inferno. E aí, a gente tem uma descrição de coisas que podem nos levar ao inferno, exatamente, também, resumidamente, em Gálatas capítulo 5, versículo 19 em diante. Que são as obras da carne. Vamos lá. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas fica antes de Efésio. Precisamente depois de 2 aos Coríntios. Gálatas capítulo 5, versículo 19.
Porque as obras da carne são manifestas. Quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, contendas, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por que não herdará o reino de Deus? Porque são coisas que nos afasta de Deus, e se morrermos afastados do Senhor, iremos para o inferno. Onde o fogo nunca se apaga, expressão dita aqui nesse capítulo 9 de Marcos, por 3 vezes, e o bicho não morre. Outra expressão dita por 3 vezes nesse trecho aqui de Marcos. Depois a gente volta a falar aqui dessa questão do inferno, porque agora estamos tratando do que é pertinente a sermos agradáveis a Deus, que é fundamental para a nossa salvação. Volto a dizer, para expulsar demônio não precisa disso. Claro que você não deve, contudo, gerar detrimento à importância, ou você não deve tratar como irrelevante a necessidade de se santificar. A santificação, ela é imprescindível e fundamental para que você tenha comunhão com Deus, nesta vida e entre na cidade santa pelas portas. Santificação é imprescindível. Não há comunhão com Deus sem santificação nesta vida. E se não se santificar, sendo vitimado pela fatalidade, não irá herdar o reino de Deus, não irá herdar o reino dos céus. É fundamental se santificar. Pastor, por que o senhor está dizendo então que a pessoa não precisa ter vida santa para expulsar demônio? Vamos lá. Vamos voltar aqui a Mateus, capítulo 7, versículo... E não é só para expulsar demônio, não, é para um bocado de coisa. Mateus capítulo 7, versículo 21 e 22. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Então profetizar é outra coisa, que não precisa ter vida santa. Em teu nome não expulsamos demônios? Olha aí. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Versículo 23. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. São praticantes de iniquidade, pessoas que profetizam, pessoas que expulsam demônios, pessoas que fazem muitas maravilhas. São também pessoas que praticam iniquidade. Iniquidade é pecado. Não que quem, por exemplo, vendo essa mensagem assim por outro lado, né?
Não que quem profetize e quem expulse demônio e quem faça maravilhas sejam pessoas iníquas. Porque não é pecado profetizar, não é pecado expulsar demônio, não é pecado fazer maravilhas. Mas nem todos que fazem essas coisas ou que são instrumentalizadas nessas manifestações, nem todos têm uma vida de comunhão com Deus. Nem todos têm uma vida de comunhão com Deus. É bom deixar isso claro, não é? E nem por isso, eu volto a dizer, como disse na segunda parte da abordagem de Marcos 9, nem por isso devemos gerar detrimento, nem por isso devemos perder o fascínio de profetizar. Paulo, inclusive, diz que se tivermos de escolher um dom, ele dizia aos crentes em Coríntios, se tivesse de escolher um dom, escolhesse o dom da profecia, porque quem fala em profecia fala aos homens. Não devemos perder o fascínio de expulsar demônios em o nome de Jesus, porque em o fazendo estaremos glorificando Jesus e estaremos fazendo benefício à pessoa endemoniada. Estaremos libertando a pessoa do domínio de Satanás. Não devemos perder o fascínio de, em nome de Jesus, fazermos maravilhas. Ou seja, impormos as mãos para que enfermos sejam curados. Pedir ao Senhor a cura divina a cego, a coxo, a desenganado pela medicina, a pessoas sequeladas por diversos tipos de enfermidade, ou a desfeita de uma anomalia com a qual a pessoa nasceu, uma anomalia congênita. Não devemos perder o fascínio por essas coisas, não. Porque essas coisas acontecendo, o nome de Deus, o nome do Senhor Jesus será glorificado, o nome do Senhor Jesus será engrandecido. Mas não devemos, como Jesus disse em outra ocasião aos próprios discípulos que chegaram alegres, trazendo-lhe o relatório de que até os demônios se lhes sujeitavam ao que Jesus lhes disse: alegrai-vos não por isso, mas pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Louvado seja Deus. Devemos fazer essas coisas, vou usar as palavras de Jesus para os escribas e fariseus, devemos fazer essas coisas sem desprezar essa outra. Não é? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui é Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 20. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, mas alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. É com isso que devemos nos preocupar, com o nosso nome escrito no céu, no livro da vida. Porque se o nosso nome não estiver escrito no livro da vida, em Apocalipse, capítulo de número 20, diz que se não tivermos o nome escrito no livro da vida,
seremos lançados no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Então cuidemos, louvado seja Deus, de ter o nosso nome escrito no livro da vida. E para ter o nome escrito no livro da vida, é necessário ter nascido de novo e procurar viver em santificação. E procurar viver fazendo o que agrada a Deus, se desvencilhando cada vez mais do que desagrada a Deus, deixando para lá, se afastando do que é abominável a Deus. E não é só abominável a Deus, amados, roubar, matar, se prostituir, adulterar. A gente viu em Gálatas que a contenda, a inimizade, né? Tudo isso desagrada a Deus. Intriga, está de mal. E aqui no contexto de Marcos capítulo 9, o fazer tropeçar é fazer com que o outro caia em pecado. Esse tropeçar aqui do versículo 32 é fazer com que o outro caia em pecado. É provocar, é atiçar o outro a sair da carne, a entrar na carne, a sair do espírito, a entrar na carne. É fazer o outro sair da presença de Deus. É infernizar a vida do outro. É chamar o outro à briga. É fazer o outro perder a paciência, perder a paz. Esse o fazer tropeçar é o mesmo do versículo 43, do versículo 45, do versículo 47. Que aí a pessoa que estiver sendo provocada, atiçada, deve se policiar para que a sua mão não a escandalize, para que o seu pé não a escandalize, para que os seus olhos não a escandalize. Para que a pessoa não perca a salvação eterna. Perder a liberdade é de menos, mas é ruim. Vai perguntar quem está preso se é bom estar preso. Porque talvez você esteja sendo provocado, meu irmão, minha irmã, a fazer justiça com as próprias mãos. Talvez você esteja sendo provocado, meu irmão, minha irmã, a trocar desaforo. Talvez você esteja sendo provocado, meu irmão, minha irmã, a usar uma arma de fogo ou uma arma branca. Talvez o diabo esteja dizendo a você, faz isso, faz aquilo outro, arma uma cocó, arma uma cilada, revida, se vinga. Porque alguém está lhe provocando a isso. Quero dizer a você que quem está lhe provocando a isso, a palavra de Deus está dizendo aqui que melhor seja para esta pessoa ter uma pedra amarrada ao pescoço e esta pessoa ser lançada no mar. Porque quem estiver fazendo isso com você vai prestar conta a Deus. Agora, se você também não se policiar, você pode ir para o inferno.
Porque, como estou dizendo, perder a liberdade não é de tudo ruim, mas vai perguntar quem está preso se é bom estar preso. Vai perguntar às meninas que estão lá no Bom Pastor se está sendo bom estar lá, principalmente com essa peste que está havendo de piolho, de meningite que está assolando lá o Bom Pastor. Vai perguntar aos meninos lá no complexo do Aníbal Bruno se é bom estar ali. Vai perguntar ao pessoal que está preso, até os policiais que estão no CREED, vai perguntar a eles se é bom estar lá. Mas isso ainda é de menos. Porque quem está preso pode um dia ser solto, cumpre um percentual da pena, se comporta direitinho e vai responder o processo de liberdade, coisa e tal, talvez com a tornozeleira, talvez tendo que ir semanalmente assinar um documento, né? Talvez tendo que estar prestando serviço à comunidade, e alguns serviços que de repente a pessoa não gostaria de fazer, mas ainda assim não é bom ter um precedente, ter uma ficha criminal, isso não é bom. Porém, ainda é o pior é pro inferno, porque lá o fogo não apaga, o bicho não morre. Ou seja, quando diz o versículo aqui 49, quando diz aqui o versículo, o inferno, o Geena, não é? O Tártaro, que são termos usados nos evangelhos, é um lugar de sofrimento. Que algumas pessoas dizem, o inferno é aqui na terra, é nada. Que inferno é aqui na terra? A gente pode pegar uma praia, ontem inclusive eu estava olhando para a praia e digo, rapaz, preciso ter um lazer com a família, com a esposa, com os filhos. Preciso, eu não tenho isso, né? E tá aí a praia bonita para você, né? Tomar um banho, sol, muita coisa boa aqui na terra. O inferno não pode ser aqui na terra. A gente às vezes tem situações infernais, sem dúvida. Mas o inferno não é aqui na terra. Onde você pode chupar um abacaxi, comer uma melancia, uma manguinha, né? Um caju. A fruta é comigo mesmo. Que inferno é esse? Que você pode aqui ter momentos de sombra e água fresca, deitar-se numa rede, né? Numa casa de praia. Oxe, que benção. Que inferno é esse? Não, o inferno não é aqui não. O inferno é o lugar onde vai ser lançado o diabo, seus anjos e todos aqueles que se esquecerem de Deus. E esta hora de provocação, esta hora de atiçamento é uma hora que a gente é tentado a se esquecer de Deus. Mas é tão ruim para quem está sendo provocado como é ruim para quem está provocando o outro. Quem está provocando está levando o outro a cometer pecado, está levando o outro a tirar a paz, a perder a paz. Provocação essa de diversos sentidos, diversos aspectos, não é? É melhor que lhe seja amarrado uma pedra ao pescoço e essa pessoa vai ser lançada no mar. Agora, o que estiver sendo provocado, tentado, atiçado, deve se policiar. Deve se policiar. Porque nenhum sacrifício será grande demais para se assegurar a salvação. Ou seja, todo esforço é pouco, irmão. Todo esforço é pouco.
Louvado seja o nome do Senhor. Todo esforço nosso é pouco. E uma vez lançado no inferno, olha, um abraço. A pessoa será preservada a sofrer o fogo do inferno, do mesmo jeito como o sal preserva. Todo aquele que entrar no inferno será preservado por toda uma eternidade de tormento. Isso é terrível. É como se o homem tivesse acesso à árvore da vida depois de ter sido, depois do ter comido do fruto da ciência do bem e do mal. Se Deus não tivesse colocado um querubim, ou dois querubins, se eu não me engano, com a espada inflamada no caminho da árvore da vida, o homem iria lá. E o homem comendo da árvore da vida, ele nunca ia ter a possibilidade de se aliviar de seu sofrimento físico, emocional, psicológico e espiritual. Vetado o caminho da árvore da vida, o homem tem alívio. Nós vamos ter alívio eterno, porque isto que é mortal vai ser revestido de imortalidade. Isso que é corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade. E dos nossos olhos toda lágrima vai ser enxugada. Aleluia. Toda lágrima vai ser enxugada. Louvado seja Deus. Eu quero dizer a você que este seu sofrimento vai ter fim. Esta sua dor vai ter fim. Aleluia. Se faz necessário ter nascido de novo, estar vivendo procurando agradar a Deus, para que quando a fatalidade lhe vitimar, você vá para o seio de Abraão, vá para o lugar de segurança e descanso eterno. E se em vida você presenciar a volta de Jesus, você ser transformado, ser transformada num abrir e fechar de olhos e subir a encontrar-se com o Senhor nos ares e estará sempre com o Senhor. Aí é quando isto que é mortal será revestido de imortalidade. Isso que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. Outra coisa que quero voltar a pontuar aqui, nesse trecho do capítulo 9, versículo 38 ao versículo de número 40, é que Jesus, ele combate esse sectarismo dos discípulos porque eles proibiram um homem que estava expulsando demônios em nome de Jesus, coisa que já era para os discípulos mesmo terem assimilado e eles não tinham assimilado, e alguém que não estava ali naquele grupinho de 12 já tinha absorvido a mensagem de Jesus e estava fazendo a obra. Por isso que Jesus disse: não lhe proibais, porque ninguém que faça milagre em meu nome possa logo falar mal de mim. Não é? Porque quem não é contra nós é por nós. Isso aqui é para nós termos uma ideia, amados irmãos. Louvado seja Deus. Que, por exemplo, Jesus não está restrito a grupos religiosos. Jesus não é prioridade
de grupos religiosos. Jesus, ele é para todos. Jesus morreu por todos. Jesus quer salvar a todos. E todos podem invocar o bom nome do Senhor Jesus, tanto para se salvar, como salvar outras vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Apesar da incongruência denominacional, das divergências denominacionais, que a gente percebe uma falta de unidade da igreja, não é? Nem sempre é encontrada essa unidade na igreja, nem sempre há plena concordância com as doutrinas. Muito menos nos serviços de assistência, de amor ao próximo. Nem sempre isso acontece, né? Mas é importante entender, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Cristo, amados, não está restrito a nenhum grupo denominacional. Jesus não está restrito a nenhum grupo denominacional. Amém? Louvado seja Deus. Eu escrevi com o próprio punho aqui 2 referências que eu vou dar uma olhada nelas para ver do que tratam. Eu sublinhei aqui, eu escrevi aqui com o próprio punho João 6:66, quando em outras oportunidades eu ministrei sobre esse trecho. E lá em João 6:66 diz que muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Que talvez esse episódio aqui já não se refira a esses discípulos, até porque esses aqui se escandalizaram em Jesus. Esses aqui se escandalizaram em Jesus. E Jesus está dizendo aqui em Marcos 9 que quem não é contra nós é por nós. Hã? E também Filipenses, eu escrevi a próprio punho, Filipenses capítulo 1, versículo 15 e 18. Deixa eu ir lá então a essa referência para ver do que se trata, para ver se até me lembro das colocações que devo ter feito, e certamente eu fiz, quando fiz referência em outra oportunidade que ministramos já sobre Marcos capítulo 9, porque é a segunda vez que estamos ministrando Marcos aqui na Evangélica ao longo desses 9 anos e 6 meses que estou aqui no ar. É a segunda vez que voltamos a estudar o livro de Marcos, a ler e a ministrar sobre o livro de Marcos, porque esta é a segunda vez que estamos lendo o Novo Testamento aqui no programa Acorda a Bênção na Rádio Evangélica. Faz um bocado de ano que lemos Marcos aqui. Temos consultado, temos mostrado referência em abordagens do Velho Testamento, como de Mateus, mas essa é a segunda vez que estamos focados em Marcos. Filipenses capítulo 1, versículo 15 e 18 diz assim: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Versículo 18, mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisso me regozijo e me regozijarei ainda. Isso foi um posicionamento de Paulo. Quando eu falo disso aqui, eu sempre pontuo que isto foi uma colocação de Paulo, que não estava, na verdade, assim, muito preocupado com quem, por exemplo, abrisse uma igreja na esquina, na rua, onde mora, em qualquer outro lugar, contudo que Cristo fosse pregado, Cristo fosse anunciado.
Agora, claro, como ele escreve aos Coríntios, lá no capítulo 3, versículo 10, que cada um veja como é que edifica sobre o fundamento que já está posto, que é Cristo. Cada um veja como é que edifica. Paulo não estava se importando com isso, nem Jesus faz restrição a isso não. A gente está vendo aqui em Marcos 9. Agora, não adianta expulsar demônio para salvação pessoal. Não adianta expulsar demônio e não procurar viver o evangelho. E tem muita gente por aí expulsando demônio, curando os enfermos, até profetizando, pregando a palavra, cantando o hino, fazendo parte de órgãos, de departamento de igreja, pastoreando igreja, dirigindo grupo, presidindo isso, presidindo aquilo outro, apresentando programa de rádio, de televisão, dirigindo cruzada, fazendo show gospel e não se importando com a sua salvação pessoal, com a sua salvação eterna. Aí cada um dará conta de si mesmo a Deus, né? Cada um que se cuide de se salvar. Cuide de salvar a sua alminha. Lembra? Eu sempre disse isso aqui, né? Eu devo cuidar de salvar a minha alminha e você cuidar de salvar a sua. Amém? Em o nome do grande, o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.